Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Urgente! Dono da Choquei vai até a polícia e perfil divulga nova nota. Assista! O perfil de fofocas Choquei voltou a postar nas redes sociais. Na tarde desta quinta-feira, o perfil informou que o dono da conta, Rafael Souza, prestou depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais. Ele teve de falar sobre o caso envolvendo a jovem Jéssica Vitória Canedo. Com 22 anos, Jéssica foi vítima de difamação repercutida pelo Choquei, que tem 20 milhões de seguidores somente no Instagram. O perfil de fofocas compartilhou a montagem em que a jovem aparecia trocando mensagens amorosas com o humorista Whindersson Nunes. Ela, que chegou a ser ironizada por Souza ao negar o boato, cometeu suicídio na última sexta-feira. A postagem com a nota oficial do Choquei ocorre um dia depois de a família de Jéssica informar que vai lutar para que os responsáveis pela morte dela sejam devidamente punidos pela justiça brasileira. Choquei afirma que apenas republicou uma notícia falsa. Depois da repercussão da morte de Jéssica, o Choquei estava sem publicar novos conteúdos nas redes sociais desde o fim de semana. Rodrigo Constantino, daí dos Estados Unidos, está certamente acompanhando o caso que repercute não só no Brasil, como internacionalmente. Também com qual olhar? Um olhar de, em primeiro lugar, identificar um evidente duplo padrão aqui, né? Vamos lembrar, o próprio Deltan Dallagnol nas redes sociais lembrou disso, o Léo Lins, um humorista mais associado a Bolsonaro, né? Ele foi perseguido de forma implacável pelo sistema, né? Enquanto que o Choquei está sendo de alguma forma protegido. Por quê? Porque é um site de esquerda, é um site de fofocas, ligado à turma lulista. Então, é por isso que ele está sendo, de alguma forma, protegido. Agora, como todo comunista, né, como todo soviético de espírito, nunca vai deixar de aproveitar nem mesmo uma crise para avançar com os seus projetos de poder, de novo, como eu mencionei antes, a turma parlamentar de esquerda está usando esse caso dos seus companheiros do Choquei, que espalharam mentiras sobre a menina e que acabou levando ela ao suicídio, estão explorando isso para dizer que tem que ter o PL da censura. Então estão cobrando regulação nas redes sociais por conta das mentiras espalhadas pelos seus colegas, pelos seus companheiros. A esquerda nunca vai perder uma oportunidade. E, além disso, né, eu não posso deixar de fazer uma reflexão um pouco mais, digamos assim, atemporal sobre isso. A esquerda realmente sabe explorar as fragilidades da natureza humana. A gente tem que tirar o chapéu e reconhecer isso, né? 20 e tantos milhões de seguidores, né, Adriana? Você disse no Instagram. 20 e tantos milhões de seguidores de um sitezinho, uma paginazinha de fofocas, mas que não é inocente. Porque, de novo, a gente sabe que o ser humano gosta de uma fofoca, ele adora esse tipo de coisa, boataria, falar de famosos, mas o canal Choquei, que eu acompanho há algum tempo já, ele não consegue esconder muito bem para um olhar minimamente atento, não é preciso ser Sherlock Holmes, não. Basta olhar com um pouquinho mais de isenção e afastado, né, para identificar que não existe isenção nas fofocas. Existe, ao contrário, todo um trabalho, muito metódico até, de vender o esquerdismo, de disseminar essa visão de mundo e utilizar essa base imensa de seguidores que estariam apenas interessados em fofocas, sem grande repercussão política ou algo assim, para avançar com uma agenda ideológica. Então, me causa realmente um certo espanto, né? Porque é fácil fazer vítima, né? É impressionante. Tem um amigo meu que diz, né, que todo dia acorda um malandro e todo dia acorda um otário, e quando eles se cruzam, sai negócio, né? 20 milhões de otários? É impressionante. Como é que as pessoas seguem uma página dessas achando que estão consumindo, de alguma maneira, informação relevante ou imparcial, que seja? Não percebem que aquilo é um instrumento
do lulismo para disseminar a sua agenda, é impressionante como tem gente realmente que quer ser enganada nesse mundo. Isso chama a atenção também, não é, Piotr? Só uma curiosidade, já que o Constantino citou, antes da morte da Jéssica, eram mais de 22 milhões de seguidores nesse perfil. Nessa quarta-feira, a partir do meio dessa semana, esse número caiu para cerca de 20,8 milhões, mais de 1 milhão de seguidores abandonaram o perfil com uma forma de boicote, ainda um número bastante baixo, né? Mas para você, esse caso está servindo para quais reflexões? Primeiramente, eu vou com a do Constantino. As pessoas precisam saber o que elas seguem nas redes sociais, o que elas compartilham nas redes sociais. Eu acabei de defender aqui que o governo não tem o direito de ficar tutelando o cidadão. Eu sou contrário a isso. Isso é coisa de governos totalitários, governos de esquerda, de ditaduras de esquerda, de ditadores que não têm nenhuma preocupação com as pessoas. Eles querem só a concentração de poder. Daí eu vou no mesmo argumento. Você não precisa seguir uma porcaria, você não precisa seguir um negócio que vai te fazer mal. E outra, qual a relevância disso para a sua vida? As pessoas, tudo bem, as redes sociais são extremamente acessíveis, é a lógica das redes sociais, elas estarem tão acessíveis assim. Eu vou dizer aqui uma coisa que é da carreira de todo mundo, no jornalismo ou em qualquer outro lugar. Quando eu comecei no jornalismo, para que as pessoas vissem o jornal local que eu escrevi, eu tinha que gastar literalmente sola de sapato. Porque se eu não levasse até o final da cidade o jornal, ninguém leria. Hoje não, você posta com uma facilidade sem custo nenhum, porque naquela época você tinha que imprimir o jornal, né? Ou você se revelar com uma voz exuberante para fazer parte de uma emissora de rádio, ainda assim, um trechinho desse tamanho que você podia falar. Eu tenho um amigo que diz assim, para falar na latinha você tinha que ralar bastante. Não, hoje vai. Tudo bem, as pessoas podem ter um canal de televisão, um canal seu no YouTube é um canal de televisão. E se você tiver um monte de seguidores, você pode ser até mais importante que uma série de programas convencionais na televisão. Eu não estou nem comparando a qualidade de uma coisa com a outra. Agora, tem muita coisa boa, sim, claro que tem. Por isso que eu não defendo a censura prévia. Agora, você pode, obviamente, fazer o seu julgamento e olhar para aquilo. E se são muito jovens, a pergunta é, cadê o pai e a mãe? Por que o pai e a mãe não olham para essa criança e perguntam, ou assim, não me enche e vai ver internet. Vai ver internet o quê? Eu sou da época em que não tinha rede social ainda e a gente fazia debates nos programas de jornalismo sobre a importância dos pais darem uma olhada no que os filhos estavam vendo na internet, entravam em sites assim, normalmente associados à pornografia, sendo que eram menor de idade, sem capacidade de fazer, obviamente, um escrutínio daquilo, entender o que estava acontecendo. Havia toda essa preocupação, havia entidades que estudavam o tema, a academia, ou seja, as universidades tinham lá professores acadêmicos que estudavam isso aí. Havia um debate gigante sobre esse assunto. Agora, com as redes sociais, o sujeito segue ali, seja um artista famoso que fala um monte de baboseira, que não entende do que fala e dá opinião, e todo mundo dá opinião sobre tudo sem o mínimo. Tudo bem, eu não vou tirar a liberdade dessas pessoas de estarem falando. Não, seria contraditório com o que eu estou defendendo. Agora, você pode julgar o que você acha relevante ou não e seguir ou não. As pessoas reclamam, por exemplo, de um monte de porcaria na internet, mas quantas vezes elas curtiram? Porque não gostam de determinado artista, então, ou não gosta desse porque é da direita, esquerda, vai lá e curte. Não, não curta. Você também é responsável por isso. Eu não estou relacionando ao caso em concreto, Adri, porque aqui exige um trabalho policial e aqui tem uma situação um pouco mais grave, mas eu estou falando de uma forma geral. Nós temos um monte de gente que está curtindo um monte de coisa na internet que não tem nenhuma relevância. Aí você olha para algumas pessoas e você vê o conteúdo, o sujeito não consegue rimar lé com cré, para usar uma expressão que é da minha infância. E tem lá não sei quantos milhões de seguidores, mas qual é a razão? Daí eu pergunto, claro que um jovem pode ser levado porque os coleguinhas, ou coleguinhas, amiguinhos, sei lá o quê, como é que se chama isso hoje? A rapaziada está seguindo, eu também vou seguir. Tá, mas peraí, e o espírito crítico? E a observação do pai e da mãe? E a responsabilidade do pai e da mãe, ou do responsável, seja ele quem for, para dizer à criança, não, isso aqui não faz bem, ou explicar, sabe aquela coisa de conversas depois do almoço de domingo, né? Ou do jantar, que as pessoas estão mais calmas ali, conversar, soltar o celular na mão do seu filho não vai fazer bem a ele não. Se você acha que isso vai te dar alguns momentos de sossego, se prepara depois para ir na delegacia resolver uma série de problemas. E eu vou dizer de coisas que eu já fiz como repórter, tá?
você vê o delegado dizer o seguinte: é melhor você cuidar do seu filho agora, senão a polícia cuida depois, porque obviamente ele vai cometer um crime ou vai se envolver numa situação ruim. Isso é da vida real, tá? Eu estou trazendo a vida real. O ano está acabando, que bom, né? Vamos falar da vida real, as pessoas precisam saber. Agora, este caso em específico, isso merece investigação, e que bom que a polícia agora está envolvida no caso, porque não se pode admitir que alguém constrangida, pelo que se tem no noticiário até agora, constrangida por uma notícia completamente falsa, que envolvia até a honra dela, estou falando de uma mulher que teria tido uma relação com o sujeito, não é, os dois negaram, e mesmo assim um site com esse tamanho fica publicando uma notícia como essa. E impunemente? Não pode ser impunemente, que a polícia investigue e chegue, obviamente, aos responsáveis. Governo diz que quer a aprovação do PL da fake news. Será prioridade em 2024. Primeiro, o PL da censura e a maneira como a esquerda dita o jogo semântico nesse país. Tentem abolir a expressão fake news do vocabulário de vocês. Não joguem o jogo retórico da esquerda. Notícia falsa sempre existiu, existe e sempre existirá. Só que o que eles fazem? Eles brincam de dar um twistzinho, dar uma mudadinha na expressão, e eles usam isso para falar, isso é diferente. Vamos começar a ir atrás de perfis de rede social para desmonetizar, cancelar, restringir, retirar do ar, porque rede social é diferente de tudo, é coisa nova, não é? Então vamos usar novos instrumentos para coisas novas. Só que os instrumentos antigos, eles já funcionam e deveriam funcionar muito bem. O Brasil é um país que tem problemas sérios com relação a várias coisas que a gente tem visto. A gente fala de processo de difamação no Brasil, você tem mais dor de cabeça do que aquela expectativa de indenização voluntária se a Globo usa teu nome como suspeito de homicídio ou como um grande estelionatário e fica provado que você não é. Não tem provas, aliás, de que você é. Isso já seria o suficiente. Mas tudo bem. Você olha para a situação das notícias falsas, das campanhas difamatórias que a esquerda instrumentaliza por meio de 30, 40 empresas, 10 agências de publicidade, um monte de influenciador nojento que recebe dinheiro do governo, que já trabalhou em estatal, que já trabalhou em campanha do PT. Eles usam essas pessoas para uma máquina de assassinato de reputação. Eles não estão interessados nem na verdade, eles não têm honestidade intelectual e eles não estão interessados em segurança cibernética, que é como o Lula expressou no decreto dele, o comitezão soviético. Lá tem 25 cadeiras diferentes de um monte de burocrata para dar segurança cibernética, que é uma grande bobagem. Eles fazem isso para ter controle. E eles usam o medo para ter controle das pessoas. Eles fazem isso com relação ao discurso climático, eles fazem isso com relação ao discurso de justiça social, discurso pandêmico. O medo é o maior e melhor ingrediente que a esquerda tem para falar o seguinte: eu preciso te proteger. O Lula foi ameaçado. Quantas vezes o Bolsonaro foi ameaçado, meu Deus? Quantas vezes jogaram futebol com a cabeça do Bolsonaro? Mensagens abjetas. O cara tem 25 milhões de seguidores só no Instagram. Maior conta que tem de político do Instagram no Brasil. Se for pegar a quantidade de ameaça que tem lá, xingamento, injúria, calúnia, difamação. Mas o Lula não está preocupado com o perfil do Bolsonaro. Ele quer usar isso só como pretexto para caçar conservador. Eu falei que a temporada de caça dos conservadores seria aberta. A diferença é que ele tem mais um gabinete no Supremo Tribunal Federal hoje de um senhor chamado Flávio Dino. E as coisas caminham rápido hoje, numa velocidade que a gente nunca viu antes, entre poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Afinal de contas, essas churrascadas, eventos e jantares de final de ano
contaram com a participação de vários ministros do Supremo Tribunal Federal. Loucos, não por combater notícias falsas, campanhas difamatórias e assassinatos de reputações. Loucos para ter mais controle. Só usando aquele pretexto fabricado, ridículo, tosco, de fake news, para sufocar o que surgiu com as redes sociais, que foi o Bolsonaro, os símbolos, né, que surgiram com o Bolsonaro também, o fortalecimento de nomes como Olavo de Carvalho. Tudo isso veio e tem se fortalecido por meio das redes sociais. Por que vocês acham que eles querem agora tirar isso? Querem fechar o Brasil. Querem usar de todos os instrumentos jurídicos e legais para fechar o país. Então, a oposição vai ter um trabalho árduo. E é o que eu sempre falo aqui. Eu não sei dizer exatamente como, obviamente, eu não sei dizer como a oposição vai se articular ou deveria se articular. Mas eu vejo que precisa, sim, de mais conversa de bastidor e de alguém trabalhando, pensando fora da caixa na oposição. Não adianta a gente só apagar incêndio político partidário. A gente tem que pensar no país que a gente quer para daqui a 10, 15, 20 anos. E tem que trabalhar na seara cultural, que envolve comunicação, que envolve universidades, tanques de pensamento, terceiro setor, que envolve escolas. A gente tem que se organizar nessas áreas. Tem que abrir 10 entidades sem fins lucrativos, 10 entidades do terceiro setor por dia, 20, 30, 40. Tem que ser um processo de alastramento. A gente tem que ter a mesma paridade de armas que a esquerda, pelo menos no campo cultural, para começar a pensar em alguma possível reversão política disso a médio e longo prazo. E enquanto isso, a gente tem que apagar os incêndios. Não sei como a oposição vai conseguir barrar a sede de censura do Supremo, do Lula, de Flávio Dino e de todos os seus gabinetes por censura e por controle nas redes sociais. É o grande desafio que a gente vai ter para o começo do ano que vem. Já outra informação na tela. Sem querer, o UOL arma Bolsonaro ao vazar informação confidencial da PF. O colunista Aguirre Talento do UOL revelou que a PF traça roteiro para fechar investigações contra Bolsonaro. Em sua coluna, o jornalista afirmou que a Polícia Federal trabalha para concluir no início do próximo ano os inquéritos das fake news e das milícias digitais e que, na avaliação dos investigadores, já há elementos suficientes para indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro por delitos cometidos ao longo dos últimos 4 anos. O caso deve cair justamente nas mãos do novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, indicado por Lula. O colunista afirma com todas as letras: caso ele seja alvo de uma condenação criminal, a depender do nível de sua pena, Bolsonaro poderia até mesmo ser preso. Ele ainda continua: a PF agora busca finalizar as diligências sobre esses temas para identificar quais condutas criminosas serão imputadas a Jair Bolsonaro. Essa apuração inclui a análise das quebras de sigilo bancário, de informações de cooperação internacional com os Estados Unidos e o conteúdo de celulares apreendidos. Vale ressaltar que há semanas, Bolsonaro tomou conhecimento de um plano para prendê-lo. Agora, essa informação vazada pelo UOL praticamente armou o ex-presidente. Junto a isso, Jean já afirmou recentemente que, se tudo der certo, Bolsonaro logo estará preso. Desde então, Bolsonaro está preparando uma forte reação e acredita que uma eventual prisão mobilizaria seus apoiadores, fazendo com que se sintam perseguidos e saiam às ruas em protesto, como já vem acontecendo. Uma carta na manga para um grande levante. O ex-presidente tem trabalhado nos bastidores para evitar a sua condenação e prisão. E outra notícia já na tela. Tensão. Venezuela mobiliza tropas na fronteira com Guiana após Reino Unido anunciar envio de navio militar. Nicolás Maduro anunciou nesta quinta que enviará militares às costas norte e nordeste de seu país em resposta à provocação britânica. O país trava embate com Guiana por Essequibo, região guianesa que Caracas alega ser sua. Estados Unidos já realizaram exercícios conjuntos com tropas de Guiana.
A mobilização das tropas ocorrerá, segundo Maduro, em resposta ao anúncio do Reino Unido que enviará um navio militar à costa de Guiana. Em nota, a presidência venezuelana chamou o movimento britânico de provocação. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.